Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu grande amigo Matheus Coferri nos estúdios do Last Mile em Florianópolis. A gente tem uma conversa novamente da primeira prateleira do setor, né, Coferri? Incrível essa. E para quem está querendo saber mais sobre o mercado B2B, eu acho que essa conversa está imperdível. Mas antes de começar, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores e apoiadores do Last Mile Podcast. Não para de crescer aqui essa mesa, né, Coferri? Pessoal da Esquilo, como uma das principais plataformas e ecossistemas de livros digitais para o mercado de telecom. ConnectWay, maior distribuidora Huawei da América Latina. Eletronet, como uma das maiores infraestruturas de fibra ótica de alta distância, de longa distância aqui no mercado brasileiro. Watch Brasil também, uma das principais plataformas de entretenimento, streaming para o mercado de telecom com SVAs. A TIP, que tem a telefonia IP e também habilita provedores a terem a sua própria marca de telefonia celular, o seu próprio MVNO, e o iFeed com a solução de autenticação e segurança de redes Wi-Fi corporativas. Mas agora, sem mais delongas, eu quero lembrá-los, não deixem aqui de dar o joinha no vídeo, encaminhem para os seus amigos, inscrevam-se no canal para que vocês possam receber mais conteúdos e apoiar aqui o Last Mile nas visualizações no YouTube. Mas eu vou passar para o Coferri, que ele vai contar sobre uma grande novidade que a gente tem para vocês e apresentar o nosso convidado de hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado à nossa audiência. Realmente aqui mais um episódio fantástico. Esse episódio aqui eu já tô com o caderninho cheio, não começou ainda o episódio, então quando sair daqui provavelmente eu vou ter que trocar esse caderninho, porque é um tema que agrada muito a mim, né, a nós e a nossa audiência. Com certeza. O B2B aí no último ano, nos últimos anos foi algo que está na boca do nosso, principalmente do nosso setor de telecom. Então você que está chegando agora aí, fique aí no vídeo, porque esse cara aí sabe do que está falando e vai ajudar muito a gente vai fazer muitas perguntas interessantes para ele aqui. Mas antes de a gente continuar, eu quero avisar vocês e comunicar que agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp 100% gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, Bruno? Tá bombando, por sinal. Tá bombando, muitas discussões interessantes, tem conteúdos lá, tem especialistas, tem CEOs empreendedores. Tem a mais alta ali, prateleira de especialistas de todo canto. É verdade. E você pode ter acesso a ela, vou deixar aqui na descrição esse link. E você é convidado para participar com a gente lá. Eu e o Bruno estamos lá também, respondendo, conversando com todo mundo. O nosso convidado de hoje aqui, né, como eu já fiz a introdução aqui, um cara que está há muito tempo no setor tecnologia, telecom. Tem passagens aí por grandes empresas do nosso setor também, que é o Renan Torres, que é o CRO da Arclock. Obrigado por aceitar o nosso convite aí, vir para Floripa aí numa cesta de sol bonita, né? Podia ter estendido, né? Mas não, é um bate-volta, mas obrigado aí, a gente tá muito feliz de te receber aqui. E já mandar um abraço também pro presida lá, o Arnaud, que nos fez essa ponte aí, nos indicou o teu nome e que bom que deu tudo certo. Obrigado, Vitão. Obrigado pelo Vitão é da casa aqui também. Vitão é nosso amigo. Mas, Renan, vamos lá, né? Acho que a gente tem muita coisa aqui para conversar, perguntas. Mas começa falando um pouquinho aí, quem é o Renan, né? Como é que tu começou aí, tua trajetória? Tu falou que passou também aí por empresas e grandes empresas do setor. Conta um pouquinho pra gente aí. O Alexandre Alves da TIP foi meu primeiro chefe. Olha! O Batata foi meu primeiro chefe. Ele teve aqui alguns meses atrás, inclusive, hein? O Batata foi meu primeiro chefe, mas, assim... Trabalho já há um tempo no mercado de telecom. Hoje não mais telecom, mas indiretamente a gente tem algumas parcerias estratégicas com as operadoras, né? Eu iniciei minha carreira com 18 anos na área de vendas, na Transit Telecom, daí que veio o conhecimento com Batata, a parceria com Batata, foi meu primeiro chefe. Passei lá uns 4 anos e depois tive uma jornada aí de 10 anos na Americanet. Uma jornada bem próspera, que eu tive início lá como vendedor, gerente comercial, gerente regional, diretor comercial, diretor nacional de vendas. Então acho que aquela jornada executiva é de muito aprendizado, de muita entrega também, porque foi um pequeno provedor, né, uma Americanet desconhecida. Quando eu entrei lá a gente faturava algo próximo de 6 a 8 milhões de reais e eu saí de lá a gente faturando algo próximo de 1 bilhão. Então assim, acho que tudo que eu aprendi, acho que boa parte da minha carreira executiva foi moldada lá. Então, assim, foi uma experiência que muito fortaleceu o B2B, né? Porque a Americanet é diferente, acho que de alguns provedores, ela nasceu com DNA de B2B. Acho que a gente encontra hoje, as grandes teses foram voltadas para o varejo. A Americanet, ela já nasceu ao contrário, ela nasceu do B2B e foi para o B2C. Então, acho que
talvez aí esse DNA da empresa de ser uma empresa corporativa, talvez daí as grandes iniciativas nossas de produtos, o grande conhecimento nacional também que a gente chegou a ter. Eu saí de lá a gente faturando algo próximo ali entre 300 e 400 milhões de reais no B2B, e gerenciava todas as áreas comerciais da companhia, seja governo, atacado, PME, corporativo, entre outros. E também fui diretor de B2C também na Americanet. Agora, eu atualmente estou na Arquiloc, vão fazer 5 anos, uma empresa que teve um crescimento muito acelerado. A gente trouxe o Private Equity também, então a gente trouxe o Vinci Partners para ser nosso sócio, mas é uma companhia aí que praticamente multiplicou vezes 8 nos últimos anos. Um mercado que pós-pandemia foi muito acelerado, né? O mercado de outsourcing, de locação de equipamentos de TI. A pandemia obrigou todo mundo a ir para casa, precisou de equipamento de uma forma rápida, então eu não digo que acelerou, eu não digo que criou esse mercado, porque esse mercado já existe há anos, mas ele ajudou a defender a tese e acelerar ainda mais esse mercado que já vinha em transformação. Hoje a Arquiloc é uma das líderes desse setor, então a gente tem algo próximo de 500 mil ativos espalhados em todo o território nacional. São mais de 1.000 empresas, pequenas, médias e grandes companhias, mas a grande persona da Arquiloc é a média e grande companhia. A gente vem de uma tese de full outsourcing de tecnologia, mas o foco principal da companhia é o PC as a Service, o outsourcing de notebooks e desktop como serviço. Parceria com os grandes fabricantes, então Apple, a gente é a única empresa Apple hoje homologada para as a Service. Parceria com Dell, a gente é o maior comprador de Lenovo no mercado por 3, 4 anos consecutivos, então é algo que move a gente e dá muito orgulho com isso. E a parceria de telecom, acho que por ser de telecom não podia ser diferente. Eu quis trazer telecom para dentro do negócio, e aí a gente criou um conceito de white label, de uma oferta em conjunta, entendendo um pouco do mercado. Acho que por ter participado do mercado de telecom, eu sei que a dificuldade do CAPEX, né? Então o dinheiro cada vez mais escasso, o custo de capital cada vez mais alto, o CAPEX da Telecom é voltado para a construção de rede, então a Telecom até poderia criar um business de as a service, mas ela teria que criar um operacional e despender de um CAPEX que é gigante. Eu brinco que para ativar um cliente de B2C ou B2B, sei lá, na época gastava algo em torno de 300, 400 reais para ativar um cliente de B2C e, sei lá, 800 reais para ativar um cliente de B2B. Talvez números desatualizados, mas na época a gente gastava em torno disso. Se um cliente contratar 10 máquinas, eu estou falando de um CAPEX de 50 mil reais. Então, extremamente. Então são volumes e cifras diferentes. Então, eu falei, como que eu posso... Mas é um produto totalmente complementar à oferta da Telecom, que foi bem penalizada com as margens, né? Quando a gente fala o ticket médio vem reduzindo, né? O link dedicado que custava 10 mil reais, custou 5, custou 1.000, custou 500 reais hoje. Então, como que eu defendo esse ticket médio, esse ARPU de receita? Na minha visão, era fornecendo equipamentos de tecnologia, porque aí você blinda, você cria um conceito que a gente tem na Arquiloc de backlog de parcelas e eleva todo aquele contrato numa longevidade maior. E aí isso deu muito certo. A gente assinou um contrato com Claro, com TIM, com Algar, com Brasil Tecpar, com Aloha, com Vero, com Alaris, com Mega Telecom, com a Sam. Então eu brinco assim, com o BR Digital, com o Unifique. Então as grandes telecoms hoje são parceiras da Arquiloc para as a Service. E eu acredito que é só o começo, assim, a gente acelerou, já é uma fatia importante de faturamento, mas eu acredito que tem um potencial muito maior de escala desse produto dentro das telecoms também. Só com as pequenas aí, ele pegou fala... ali a lista da Anatel do 1 até Entrei no Isso, né? ranking da Anatel e foi ali, exatamente. O cara não dormiu enquanto não pegasse 99% do ranking. Esse pré-vendedor aí eu quero contato depois, hein? Muito bom.
Mas, Renan, enquanto tu estavas falando, eu estava pensando um pouco, e eu e Cofer, a gente comenta muito sobre isso. O mercado de telecom, como todos os outros mercados, ele acaba sendo muito levado por conta das narrativas, né? Total. Acho que desde que a gente começou o Last Mile aqui, a gente começou falando sobre a saturação do mercado B2C, depois um grande tema foi a informalidade do setor, depois a gente falou muito sobre MVNO, Edge Data Center. E agora tem um grande tema que já está aí há alguns meses no mercado, que absolutamente 12 a cada 10 grandes executivos do setor fala da oportunidade do mercado de B2B. Depois você fala de MVNO, que eu tenho uma tese bem legal para a gente Queremos falar de MVNO. ouvir. MVNO tem um tema... Porque se hoje a TIP é o MVNO, eu que junto com o Batata criamos a TIP, o conceito do MVNO na TIP, que o foco era a telefonia fixa, e a gente criou o conceito de MVNO credenciada para a TIP para os provedores menores, tá? Então depois eu falo como foi essa história. Eu acho que vai ser um tema bem legal para a gente abordar. Mas como tu teve essa experiência e ajudou a construir, né, todo esse crescimento lá dentro da Americanet, a Americanet é um provedor que sempre foi conhecido e reconhecido pelo seu segmento B2B, eu queria que tu trouxesse um pouco da análise de como que tu estás vendo o B2B hoje no mercado atual, porque dá para ver que tá todo mundo meio na dúvida da estrutura correta, como que faz, como que funciona. Eu queria ter o diagnóstico hoje de como que as operadoras e os provedores regionais estão olhando para o mercado de B2B. Boa. Eu acho que todo mundo olhou para o B2B, dado assim, as margens são melhores, o conceito de inadimplência, o churn é menor, e você tem grandes oportunidades. Acho que foi um mercado negligenciado aí nos últimos 4 ou 5 anos, onde a oferta de M&A estava muito ativa, todo mundo foi olhando a aquisição de clientes B2C e foi esquecendo do B2B. E acho que todo mundo acordou junto, assim. Acho que enquanto isso, quem estava fazendo muito bem, o B2B, na minha visão, a Vivo, vem fazendo um trabalho muito próspero. Acho que há um bom tempo, assim. O Alex, a Débora estão lá e entenderam já isso, tanto a participação de eventos da indústria, quanto a criação de produtos, quanto o próprio M&As estratégicos também, seja MVNO, seja M&A relacionado à cloud, seja M&A relacionado a serviços. Então acho que eles entenderam um pouco antes, talvez, do que todo mundo no mercado, e acho que todo mundo agora está olhando, porque são empresas gigantes, né? Se a gente olhar o mercado de telecom lá atrás, quando a gente está 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu estou falando de uma Americanet que faturava 50 milhões ano. Eu estou falando de uma Vero hoje que fatura quase 2 bilhões de reais. Então, foram empresas que cresceram de forma muito acelerada. Eu acho que a estrutura de B2B, ela precisa ser pensada diferente. Quando a gente fala, e eu por ter sido diretor nas duas áreas, eu acho que eu consigo ter a visão exatamente do diferencial dos dois. Quando a gente fala de B2C, a gente está falando de landing page, marketing digital, marketing de guerrilha, e-commerce. E quando a gente está falando de B2B, médio e grande empresa, é um game de relacionamento, assim, e é um game de longo prazo. O B2B, alguém tem que sentar com alguém, tomar um café para fechar um negócio, quando a gente fala de média e grande empresa. No B2C é diferente. Então, acho que a cabeça de todo mundo estava com a cabeça de B2C tentando fazer B2B. Isso que deu errado. E olhando o SMB como o B2B. O SMB nada mais é do que o varejo com o CNPJ. Que pode ser, que o cliente pode contratar a banda larga na pessoa física ou na jurídica, mas no final é o mesmo conceito. O valor, produto, mesmo, tudo mais. Então, assim, acho que tinha que ser pensado de uma forma diferente. Quando a gente fala de B2B, o gestor de TI das médias e grandes companhias, eles começaram a se organizar. Então, acho que é um público muito mais unido e muito mais informado, até porque talvez pela característica de tecnologia, todo mundo está na vanguarda de tecnologia. Então, não adianta eu falar com o CIO, com o gestor de TI, com um discurso de lá de trás, porque ele não vai nem me escutar. Ou eu construir a narrativa certa para essa minha audiência também. Então, assim, acho que muitos estão tentando agora separar, e acho que como estratégia correta, pensar de formas diferentes, até diretores, vice-presidentes de áreas diferentes, até para pensar no B2B de uma forma diferente. Porque todo mundo está sofrendo com a mesma coisa, downgrade e churn. O problema não é nem o churn, às vezes o cliente não está saindo, mas a redução de receita
faz com que mate qualquer crescimento da companhia. Então, assim, eu acho que são empresas com potencial gigantesco de B2B. Eu acho que todo mundo olhou para produto, trouxe gente de mercado, conhecedor, trouxe estrutura, gastou dinheiro de marketing errado, mas ninguém trouxe resultado ainda. Então, me respeito meus amigos que falaram, mas assim, ninguém trouxe um resultado coerente de um crescimento orgânico, de um crescimento sustentável ainda para o B2B. Acho que agora é parar e olhar o que a gente pode fazer diferente. Acho que a criação de um line-up, de um portfólio mais adequado, faz sentido. Mas antes eu tenho que escutar a ponta. A ponta vai comprar isso de mim? Não adianta eu encher de produtos. Assim, produtos tem de monte bons. Assim, mas quem constrói a narrativa, quem constrói o que a gente vai vender, somos nós como companhia. O As a Service existiu há 30 anos. Eu tenho empresas de locação de equipamentos que existiam há 30 anos, 40 anos. Por que agora virou legal? Porque a gente criou o discurso certo para o mercado para aquele momento. Uhum. Então, acho que assim, por que é legal comprar da operadora de forma integrada? O que a gente cria de diferencial com relação a isso? Como que eu posso gerar valor com relação a isso? Então, acho que é um pouco do que tem que ser pensado e como que eu me conecto com esse cliente, porque não pode ser algo superficial. Eu não posso estar... Acho que um dos grandes problemas que as operadoras sofrem também é o turnover de colaboradores de venda. Então, assim, como que eu gero confiança se cada semana, cada 3 meses, troco um vendedor aqui? Agora eu sou seu novo vendedor. Olha, agora eu sou seu novo vendedor. Como que eu vou criar uma conexão com esse cliente B2B? E que é um cara informado, que é um cara que conhece de tecnologia, que é um cara que está na vanguarda. Então, ele deixa de comprar isso que ele poderia comprar com a operadora para comprar de um integrador, para comprar direto do fabricante, para comprar de quem ele acha que é mais especializado para vender aquilo. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um turnaround gigante nas operadoras, assim, quando a gente fala de B2B, no sentido de mudar tudo do que os conceitos que eles acham que eles sabem fazer, assim. Eu acho que é ouvir quem está mais na vanguarda, quem está trazendo resultado nesse setor. O que esses integradores estão fazendo diferente? O que essas empresas de tecnologia estão fazendo diferente? Eu sou um cara que fica eu tive muito teste e testar rápido, aprender, corrigir e trazer o resultado. Então, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá errado. Então, quando você erra pequeno, mas depois você entrega o resultado. Mas quem está entregando resultado e crescendo de forma exponencial e está fazendo algo diferente? Vou dar um exemplo de não tem nada a ver com o nosso setor, mas a gente olha o pessoal do G4, que era um business de uma edtech que vende algo que, se a gente falar que era o que os coaches vendiam, né, encapsulado de uma forma diferente. Uhum. Os caras faturaram 500 milhões de reais de forma orgânica e criando valor, criando equity, criando uma empresa com relação a isso. Própria CIMED agora fazendo esse barulho que está fazendo aí de sabor energético agora também, do Toguro, mas é algo que totalmente diferente de que todo mundo está fazendo. Absurdo. Então, assim, é um cara que cresce de forma consistente, seja por aquisição, seja por crescimento orgânico. O próprio CarMed é um crescimento orgânico, mas teve aquisições que eles fizeram também. Então, porque ele se propôs a fazer algo diferente. Então, assim, por que a Arquiloc cresceu? E eu falo para vocês, assim, eu entrei, a gente faturava 6 milhões por mês, 70, 80 milhões ano, e esse ano a gente deve chegar próximo do meio bi. Então, assim, o que a gente fez de diferente? Como que a gente se propôs a fazer algo diferente, assim, para o mercado? O que a gente construiu? Como que a gente evangelizou o mercado? Porque eu ia nos eventos de tecnologia há 4, 5 anos atrás, eu perguntava quem tem outsourcing de computador? 1 levantava a mão. 2... perguntava outsourcing de impressão, que é algo já mais difundido há muito tempo, todo mundo levantava a mão. Então, hoje eu chego na sala, metade da sala levanta. Olha, se não tem, eu estou buscando algo. Então, porque a gente conseguiu defender, a gente conseguiu evangelizar esse mercado, conseguiu construir marketing, construir valor, mas isso exige tempo, exige estratégia. E não é grana, porque grana qualquer um faz. Pega lá, por que não surgiam outras empresas de locação? Você tem banco, você tem fundos de private equity, poderia ter um monte de empresas de outsourcing. O business, teoricamente, barreira de entrada baixa, se a gente pensar, eu vou lá alugar computador, parece simples, se eu falar simples, como é uma operadora, mas por que não faz? Não é só a grana, é a construção do valor. Então, assim, quando fala do B2B hoje nas operadoras, acho que elas têm a oportunidade de criar algo extremamente relevante dentro delas.
porque elas já têm o cliente, elas já estão na casa do cliente, seja com um produto, com um pouco produto. Agora, como que eu consigo empilhar produtos dentro desse meu cliente e como eu crio essa confiança para esse cliente comprar mais de mim? E eu digo isso, não é só no B2B, é no B2C também. Hoje, quando a gente fala de B2C nas operadoras, todo mundo mede lá o ARPU, mas baseado em banda larga, que é o ARPU de R$100. Eu não poderia estar vendendo um monte de outros serviços. O MVNO que a gente criou na Americanet foi exatamente para isso. E o teste aconteceu na pandemia, quando a gente começou, eu estava cheio de assistente lá parado, que eu comecei a criar os combos com o Lincoln para a gente vender pro internet mais celular por R$159. A nossa banda larga era mais cara na época, custava R$122. Não sei porquê, o Lincoln inventou que a banda larga custava R$122 e o mercado inteiro vendia R$100. E o chip na época custava em torno de R$50 a R$60 um chip de 10 GB de qualquer operadora. Na hora que a gente juntou isso, eu falei, Lincoln, vamos vender, o Lincoln também trouxe a oferta, vamos vender a R$159. A percepção do cliente era que ele estava pagando R$37 no chip ao invés de R$59,90. A gente criou o modelo, criou o script, testou vendendo na base, as meninas convertiam 1 por dia, mais ou menos. A partir do momento que a gente criou o script para o WhatsApp, elas começaram a converter 3 por dia. E a gente escalou isso e pôs para os call centers e chegou a vender 8 mil chips por mês. Nossa. Depois que a gente fez isso, eu falou, pô, a gente tem uma MVNO autorizada. Eu posso criar credenciadas embaixo da gente. Pus a minha pastinha debaixo do braço. Em um ano, a gente vendeu para mais de 100 provedores. Olha só. Mais de 100. Só que o que aconteceu? Arrumei um baita problema para a companhia. Porque eu cobrava 100 mil de setup e 15 mil por mês da operadora, do provedor, porque ele tinha que ter 5 mil chips no mínimo. E para o provedor, CT, acima de 50 mil eu vendo direto, abaixo de 50 mil, chamei o Batata, criamos uma solução white label, lá o credenciado com a TIP, e a TIP vendia para os provedores menores. Então, o cara menor eu não tinha braço para fazer, então a TIP ia ser meu integrador para isso, o maior a gente fazia direto. O que aconteceu? Ninguém vendia. Todo mundo começou a me reclamar, dizer que o serviço não funcionava, que o produto era ruim, que não sei o quê. Mas não era que o produto era ruim, é porque ele não sabia vender. Não estava preparado. O provedor cresceu muito no momento de demanda reprimida. Ali na pandemia, todo mundo cresceu, porque quem não tinha banda larga começou a contratar, então todo mundo foi obrigado a vender. Então, só que quando você precisou realmente vender e gerar cross-selling, eu não consegui vender. Então, aí eu comecei a ter um problema com isso. E aí a gente começou a criar alternativas para esse provedor vender, porque se está dando certo comigo e eu elevei ticket médio de cidades de 122 para R$150, por que eu não consigo fazer o mesmo com ele? Isso poderia ser para outros produtos hoje, eu olho. Então, por que não se vende consórcio? Por que você não vende seguro de vida? Não como um SVA apenas, mas como um produto para o cliente para aumentar o ticket médio dele. Por que eu não vendo outras soluções para o cliente que realmente me gerem valor? Até aluguel de equipamento. Por que eu não alugo a TV junto? A TV já com streaming embarcado para o cliente. Eu já sei que é um assinante, eu já sei o tempo que ele está na minha casa, já está comigo na base, então eu conheço a inadimplência dele, eu libero o score e posso vender outros produtos de valor agregado. Porque eu deveria... E lá na Americanet a gente criou banco também digital, mas eu acho que o que falta é criar as máquinas de venda, seja no B2B, seja no B2C. Então, no próprio B2C hoje tem N oportunidades para aumentar o ticket médio do cliente. Eu tenho lá 1 milhão de assinantes. Se eu criar o auxílio unha a R$5,90 para 100 mil assinantes, eu estou falando de um business de 590 mil por mês, 6 milhões por ano. 6, 7 milhões. Então, assim, isso é um call center ligando, senhor quer o auxílio unha? Então, assim, o que falta é criar a máquina de vendas, a potência de vendas. Porque a base tem. E aí criar produtos que conectem, que não sejam só produtos para reduzir carga tributária e tudo mais, mas que gerem valor para o negócio. Então, assim, não era nem o tema falar de B2C, mas como a gente falou de MVNO... Tem que conectar. Mas como a gente falou de MVNO, assim, o que eu vejo, assim, a gente tem empresas gigantescas, com potencial gigante, assim, empresas faturando 1, 2, 3 bi
por ano, mas o que mais que a gente consegue acelerar e pôr na casa do assinante e aumentar esse ticket médio com ele, que eu estou defendendo um churn, eu estou reduzindo a inadimplência, eu estou melhorando a experiência dele também, porque uma vez que eu estou com outros múltiplos serviços, eu já conheço o score desse cliente. Então, assim, é realmente focar com esse assinante. E no B2B é a mesma coisa, eu tenho algumas dessas telecoms com 80 mil clientes B2B. Pô, imagina nessa base de 80 mil clientes, bem trabalhado, o quanto que eu consigo levar o ticket médio desses clientes, o quanto que eu posso trazer de oferta, o quanto que, assim, se a gente conhece, a gente é do mercado de telecom, quantos grandes fabricantes estão ali que estão babando de criar solução, subsídio e tudo mais, poderiam criar junto, em conjunto. Então, o conceito, na minha visão, é criar a máquina de vendas. Isso foi um investidor da Americanet lá atrás que falou para mim que para criar a máquina de vendas, isso eu gravei como um mantra na minha carreira. O Maurício da Investec falou: Renan, tem que criar a máquina de vendas, você criou a máquina de vendas. Então isso foi um tema que eu levei para minha carreira e desde então eu sempre foco em criar máquinas de venda. Então, assim, para não depender de um único canal, para você não depender de uma única estratégia. Então, por isso eu sempre segreguei a atuação, seja no B2B, seja no B2C. Então, no B2B, eu nunca, mesmo quando eu era estava diretor de uma telco, eu nunca tinha uma estratégia só o wholesale, ou só o MVNO, ou só o governo, ou só o corporativo, ou só o SMB. Cada um tinha sua importância dentro da minha estratégia, mas eu não ficava dependente de nenhuma dessas áreas. Então, acho que isso também, entender o que é o conceito de um B2B. Eu tenho que separar os canais. Então, são separar os times, separar as pessoas. Porque o cara que trabalha com o governo não é o cara que vai trabalhar com SMB, que não é o cara que vai trabalhar com uma grande companhia. São linguagens que não é o cara que vai trabalhar com o wholesale. São linguagens totalmente diferentes. E eu acho que muita gente olhou só para o wholesale, que acho que quando fala de B2B, falar é o wholesale. Não, o wholesale é uma unidade de negócio, porque o wholesale é o que te dá talvez mais faturamento naquele pequeno momento, mas é o que te dá a menor margem e é o que te dá o maior trabalho. Então, assim, como que eu olho para o corporativo mesmo? Como que eu reposiciono essas companhias para que o cliente corporativo saiba dessas companhias? Porque o grande CIO hoje, o gestor de TI, às vezes nem conhece algumas dessas marcas. Infelizmente, assim, ele não conhece por quê? Porque são marcas novas que cresceram de forma muito rápida, ele não está no radar dele de telecom. No radar dele está as big telcos, né, que estão no conceito. Mas qualquer um desses grandes provedores hoje poderiam ser um fornecedor atual nacional. Na Americanet a gente tinha contas nacionais. A gente reposicionou a Americanet como operadora nacional quando eu fui no primeiro IT Forum que eu estava te comentando no carro. Foi ali que eu reposicionei a Americanet de empresa desconhecida para um grande B2B nacional. Quando a gente participou do CIO Brasil e do IT Forum, porque quem estava acostumado a patrocinar esses eventos era Vivo, claro, tinha Oi na época, e Algar. Então, quem é essa Americanet? O que ela está fazendo aqui? E aí despertou o conhecimento e as pessoas vieram atrás e a gente fechou grandes projetos na época, Klabin, Della Via, Coelho da Fonseca, vários projetos de âmbito nacional, por conta de se tornar mais conhecida. E a gente vive na era da audiência agora. Vídeo, Togô, o podcast até de vocês aqui, a gente sabe, a audiência hoje é monetizada, né? Então, como que eu me torno mais conhecido e relevante? Com certeza. Tem que aparecer, né? Aula, né, Coferri? Esse corte aí dá pra fazer corte de 10 minutos, assim, porque não tem highlight, é tudo highlight. É tudo highlight, exatamente. Não tem Desculpa, um melhor eu falo que o demais. outro. Imagina. Já anotei aqui, inclusive, do máquina de venda circulado aqui também, porque eu gostei muito do conceito. É verdade. E eu também participei e trabalhei em provedores e realmente o pessoal olhava muito a tecnologia, olhava muito o que entregar, mas não sabia como entregar e como vender. Exato. E achava que o cliente ia bater na porta lá e pedir a solução, implorar pela solução, né? Eu acho que todo mundo tá preparado, todo mundo, sabe aquele negócio? Eu sou o contrário, eu testo na ponta, a gente vende e depois vê como entrega. Assim, isso tem que tomar cuidado com isso, mas e às vezes a pessoa se prepara demais e não vende nada. Então, assim, como você tem que testar o produto antes? Como que eu vou saber se isso é vendável ou se não é?
Eu tenho que ir pro mercado, porque senão eu gasto um baita de um caminhão de dinheiro me preparando, mas na hora do jogo eu não vendo nada. Então eu acho que é isso que acontece muito. Acho que todo mundo trabalha muito na preparação e pouco na hora da comunicação. Até, chega em algum momento, corta a verba de marketing, paga um salário menor pro vendedor, o vendedor tem que ganhar menos. Assim, tem uma regra também para mim, determinadas funções, é que você não economiza dinheiro em capital intelectual. Um vendedor pode mudar a história da sua empresa. Com certeza. Ele pode fazer a sua empresa faturar o dobro. Esse cara com relacionamento, com network e tudo mais. Então, é o cara que eu vou negligenciar, eu vou pagar menos para esse cara. Ou eu crio N regras de comissionamento para não pagar a comissão. Então, assim, eu acho que quanto mais simplista, quanto mais eu entender quem é as pessoas, porque hoje está raro, então eu acho que isso é uma outra coisa rara. Bons vendedores B2B. Eu brinco até que eu queria olhar até alguma coisa relacionada à formação para eles, assim, específico B2B em TI e telecom, tá? Então, acho que não vou nem falar das outras áreas, vou falar da área que eu tenho domínio. Eu sei que todo mundo fala até a escassez de profissional em todas as áreas, tudo mais, mas quando olha o vendedor, o cara que vende mesmo, que mexe o ponteiro, está escasso hoje no mercado. Então, assim, e quando eu acho esse, aí eu quero pagar pouco, aí eu quero não entender. Então, assim, eu tenho que entender se esse cara muda a história da minha companhia. Eu até, falando do G4 de novo, estava falando da mudança dos profissionais, do pagamento, assim, você vai ter os líderes na companhia e os especialistas. Um líder, sei lá, vai pagar para um diretor 50, 60 mil reais lá, que vai liderar um time de 100 pessoas, tudo mais, e você vai ter um especialista de Google que vai ganhar 2 milhões de reais por ano. Porque só que esse cara mexe o ponteiro e faz você faturar o dobro. Então, como que os RHs também administram isso? E eu acho que é muito isso. Assim, o próprio Toguro na CIMED, eu acho que é o exemplo. Não sei quanto vai ganhar, tudo mais, mas assim... Mas é uma baita estratégia com relação à forma de captura de um cliente. Tráfego 100% orgânico ali. Não tem nada de impulsionamento no Google e os caras tiveram 4 bi de visualizações em menos de uma semana. E é muito curioso, né, Renan? Porque isso aí o futebol já descobriu há muito tempo, né? Quem ganha mais, o Neymar ou o Pep Guardiola? Querendo ou não, quem faz a diferença mesmo Silvio é o cara Santos que já bota a disse bola mais. dentro do gol. Qual a diferença do... Por que o ovo de galinha vende mais que o ovo de pato? Sendo que o ovo de pato tem mais nutrientes, é maior, tudo mais. Porque a galinha grita mais. E é isso, assim, você tem que comunicar mais. Então, assim, hoje, é o que eu falei, assim, acho que até a estratégia voltando para o nosso tema, assim, até o provedor saber como comunicar com o B2B, que não é o jeito que eu comunico com o B2C. Que não é lá o combinho, não é o panfleto de, o combo de 300 reais. Que na cabeça, no mindset, está isso. Não, eu tenho que criar valor, eu tenho que criar algo mais premium, eu tenho que criar relacionamento. Os próprios eventos de network existem há anos. Todo mundo esqueceu que o B2B era feito assim, que sempre foi feito assim. Por que a Fórmula 1 cobra o que cobra para fazer os eventos, o camarote, a experiência na Fórmula 1? Porque você consegue estar com o seu cliente durante 12 horas, grudado com ele, falando com ele de futebol, negócios e também sobre o que você quer fechar com ele. Então, quando você entende que essa esfera do network, do relacionamento é um game de confiança, de longo prazo, você entende fazer o B2B de forma diferente. Eu queria só puxar um gancho aqui relacionado a esse tema, o Coferri. Assim, tentando trazer algo de fato, assim, que o provedor que pode estar ouvindo hoje, ele olhar para a operação dele e falar, cara, preciso mudar isso para já, né? Eu vejo que o provedor, ele caiu dentro da sua própria armadilha do SVA, como tu bem já comentou. Hoje ele tem olhado muito mais para o portfólio, como é que eu gero eficiência tributária versus como é que eu gero valor para o meu cliente e, consequentemente, consigo ter um ticket mais alto. Então, muitas vezes o provedor, e operadora, provedor, o mercado de telecom, ele quer baixar muito o preço para ganhar só por preço. E aí a pergunta que eu te faço é, o que talvez esses provedores, essas operadoras tenham a aprender com os integradores, né, que acho que já está um pouco do que tu trouxe no teu tema, e desmistificar de uma vez por todas. Para o cara do B2B, preço é o principal fator? Vamos lá. Eu acho que... Primeiro, assim, acho que quando a gente fala dos integradores, eu acho que é um ponto de olhar e é um pouco da estratégia que a Vivo fez comprando a Vita IT, comprando a empresa de cloud que eles compraram, comprando outros negócios, que ela no final
tinham competências talvez que ela não sabia fazer. No caso dela, ela foi por uma estratégia de M&A. Então, acho que quando a gente olhar, acho que o provedor olhar o integrador é olhar o que ele fez, o que esse integrador está fazendo, como que é a forma que ele vende. Então, talvez é muito, e olhando de forma simplista, talvez é muito segregar exatamente essas unidades de negócio. Então, eu não preciso comprar alguém, fazer um M&A para criar, mas eu tenho que literalmente tratar isso dentro da minha empresa de uma forma diferente. Criar uma autonomia, criar uma BU, talvez até com budgets separados e com head específico, fazer uma spin-off. Acho que tem N estratégias, mas eu acho que é olhar e falar o que o integrador faz de diferente. Ele é mais especializado no produto, ele tem vendedores com uma senioridade maior, ele tem equipamento em estoque ou sabe criar uma prova de conceito para o cliente, ele está mais aderente a um game de relacionamento, então ele faz eventos regionais, ele faz almoço e jantares com esses clientes, então está mais próximo desse cliente. Ele está gerando conteúdo também, muitos desses em rede social, mais específico. O gestor de TI, ele entende que esse cara é mais especializado e entende que ele vai ser mais bem tratado, talvez, se ele for tratado por esse integrador, porque ele conhece, ele é mais específico, a senioridade dele é uma autoridade com relação a isso. Então, por isso que eu falo que parte de uma construção de uma narrativa até na operador, porque você pode criar isso dentro, só que você tem que dizer para o mercado que isso está separado. Você tem que falar que isso é uma área apartada, que tem uma estratégia, você tem que dizer que você é efetivo, você tem que dar um sentimento de premium, porque o B2B, a gente está falando que é o premium. Tem certas marcas, quando fala de PCs, é super específico o mercado corporativo. Ele realmente quer comprar da marca A, B e C. Ele não quer comprar de outras marcas. O B2B, média e grande empresa, ele compra a marca, porque ele está defendendo a companhia dele. Ele vai comprar a melhor solução de firewall, ele vai comprar a melhor solução de endpoint, ele vai comprar a melhor solução de Wi-Fi, ele vai colocar no principal data center, porque no final o gestor de TI não quer se comprometer com qualquer problema. Então, as operadoras, o primeiro ponto é como que eu crio parcerias com essas empresas premium. Então, quando eu falo, endpoint, não é uma só solução, você tem 5 soluções aqui, 5 soluções ali, então... Quando você fala, você tem boas soluções em todo ponto. Então, como que eu trago esses caras para dentro da minha estratégia? E como eu encapsulo também, porque acho que tem até uma dificuldade de encapsular isso como produto. Como que eu vendo isso? Como que eu vendo? Como que eu mensalizo? Qual é a forma que eu vou cobrar do meu cliente final? Então, e o próprio integrador tem dificuldade disso também, porque todo mundo tem dificuldade de criar conceito de receita recorrente. Como que eu crio? Mas aí está o grande segredo do sucesso também, é a receita recorrente, é a previsibilidade, é a questão do conceito de backlog que eu trouxe, que eu aprendi no mercado de hardware as a service, que eu não tinha em telecom. Na minha época de diretor B2B, o prazo médio contratual de uma conectividade era 36 meses, hoje é 24, talvez 18, 24 meses. O hardware as a service é 44 meses. Então, olha que previsibilidade. Eu tenho 4 anos tranquilo aqui, sem ter dor de cabeça do meu cliente me ligar. E se cancelar, ele tem ônus, tem multa, até porque o hardware ele tem um custo com relação a isso. Então, isso também te dá uma previsibilidade de você não ter um churn, de você não ter um downgrade no meio do caminho. Então, acho que aí a questão, acho que de aprender com os integradores. E tinha uma outra pergunta que era... E se o B2B ele está mais preocupado com preço ou se ele está mais preocupado com confiança, com segurança? Eu acho que preço em todo o mercado, assim, acho que nunca vende aqui mais ou menos o cliente, sempre vende o justo. Então o cliente, o cliente está informado, ele vai pesquisar você. Então você tem que fazer do seu lado, como que você se torna mais competitivo? Comprando melhor, reduzindo seus custos operacionais. Então você tem que ser competitivo. Lógico que o cliente, na hora que chegar a empresa A com a empresa B e ele olhar que ele sente a maior confiança, o CIO, o gestor de TI, ele tem total poder de influenciação nisso. Total. Engana-se quem acha que isso é tocado por compras, por supply chain. As empresas têm compliance e tudo mais, mas ele faz N defesas técnicas. A RFP tem lá a pontuação técnica. Com certeza. E ele fala, olha, beleza, vocês têm aqui essa com preço, mas esse aqui eu não vou fechar. Cansei de ver isso. A gente cresceu hoje com grandes projetos. O nosso janeiro agora, coincidentemente, foi o melhor janeiro da história da Arquilock, apesar de um crescimento, mas foi super diferente.
mas porque também foi uma grande RFP que estava no mercado que o CIO falou, eu quero fechar com a Arquiloc agora. Então, assim, a compradora foi lá, ligou pra gente, a gente chegou no meio do caminho e fechamos. Então, ele tem o poder da influência. Lógico, as empresas têm compliance, têm governança e tudo mais. Mas ninguém vai se comprometer a algo só por preço. Então, mas eu acho que o que as empresas têm que olhar para dentro de casa é sempre buscar a melhor eficiência dela. Então, eu vou sempre tentar comprar melhor, eu vou sempre procurar operar melhor, porque isso me torna maior competitividade para a ponta, e aí eu consigo entregar isso para o cliente como um benefício. Mas no corporativo, como você consegue mesclar vários produtos, você consegue trazer novas soluções, você tem muita coisa de serviço embarcado, você consegue fazer uma defesa que no B2C você não consegue. Que no B2C é que eu falei, a internet é R$100, não importa você entregar 1 giga ou 50 mega, é R$100. Então, assim, é difícil você defender, criar valor com relação a isso. Mas no B2B você tem muita coisa que você consegue embarcar dentro da solução, que você consegue fazer uma defesa de serviço e não cair para uma vala comum de preço. Até porque exatamente o que eu vendo não é locação, é hardware as a service. Se eu for vender locação, eu estou comparando com o leasing, que é um financiamento. Então, qual é a diferenciação do financiamento? Aí que você vem com a defesa de valor. Eu brinco até... Quando a gente fala, a Arquiloc, ela já tem muito SVA embarcado, eu já tenho muita solução de serviço embarcado, porque eu sou mais... Quando você olha a concepção, preço, comprar e alugar, o aluguel vai ser mais caro. Sim. Então eu já tenho que criar N soluções para defender porquê que o aluguel não é mais caro. Se eu olhar um leigo, pegar lá, o equipamento custa X mil reais e eu estou pagando X de parcela, ele vai multiplicar aquela quantidade de parcelas vezes o prazo e vai falar, tá mais caro. Aí não vai ver a questão dos juros embutidos, não vai ver o custo de capital, a questão de custo de produzir aquela máquina, e se dá problema, o SLA, e ter máquina em estoque, tem um monte de solução. Então eu já tenho que defender, talvez por isso que um aprendizado talvez para a Telecom é saber como eu já tenho que defender isso. E eu acho que no meu caminho também, na minha trajetória profissional, eu sempre tive que vender a companhia antes. Porque eu nunca trabalhei numa companhia que já era autovendável. Sim. Então, assim, porque o cara que trabalha hoje no Google, ele já se vende sozinho, o cara que trabalha... Então, eu sempre trabalhei em companhias que eu precisei vender a companhia antes. Então, acho que isso criou-se um diferencial de você ter que criar discurso para isso, criar narrativa, criar momentos, criar oportunidades. A gente vive, eu vou até antecipar um assunto que a gente falou, mas a gente vive agora uma crise de semicondutores, um shortage de memórias no mercado. Mas isso é uma oportunidade também. Como que eu antecipo venda? Foi isso que eu fiz em janeiro. O melhor janeiro de história foi baseado na construção de uma narrativa, que não é uma narrativa apenas, é algo que vai acontecer, mas eu tinha estoque. Então, eu gerei uma oportunidade e consegui antecipar uma venda, talvez que aconteceria ao longo do ano, para janeiro. Só que uma venda antecipada de janeiro, a parcela que eu ia faturar talvez lá em junho, 6 meses do ano e depois faturar o ano inteiro, eu vou faturar 12 meses esse ano. Então pega lá 1 milhão esse ano, eu faturo 12 milhões, eu capturaria só 6 milhões de oportunidade. Então eu trouxe isso para dentro de casa. Mas construção de narrativa, mostrando para o mercado, educando, criando mercado, criando conteúdo. Abre lá o Instagram da Arquiloc, tem o Anderson falando do problema de memória. Abre na segunda-feira a gente vai mandar um comunicado para a base exatamente alertando. A gente fez reuniões com os clientes desde novembro falando, olha, o mercado está mudando, está aqui notícias, pegou informação de material de domínio público, claro. Dá uma Google lá, shortage de memória, você vai ver um monte de matéria lá da Forbes, do IDC, do mercado, você consolida isso e manda para o seu cliente. Então, você cria uma construção de uma narrativa com o benefício de trazer a venda, o network intencional. Então, acho que isso que falta na estratégia, de tentar, que acho que é o que as pessoas que trabalham com B2C em outros setores aproveitam bem, que é aproveitar o hype. É o que falou, o sabor energético agora, o que a CIMED fez foi aproveitar o hype do Toguro. E ela trouxe uma audiência que não era dela para ela agora. Totalmente. E ela vai monetizar isso de alguma maneira, lançando produtos novos, lançando desodorante. Então, todos os canais, quando me falam de marketing, o que vale mais? A TV ou o outdoor? O podcast ou o Google? Para mim, todos são importantes. Eu queria ter dinheiro para fazer todos. Mas você tem que entender o que te dá mais resultado para aquele momento.
Então, assim, o que me traz mais resultado hoje naquele primeiro momento da Arquilock? Eventos. Nem Google me fazia, porque eu tenho uma audiência do Google, me entrava o cara de uma máquina que não conhecia do mercado a pessoa física, querendo alugar. Então, você gastava lá um baita dinheiro de Google e vinha um monte de lead que talvez não era o que eu queria. Mas o evento não, minha audiência é qualificada. Eu estou falando lá, quando eu faço um CIO Brasil, por exemplo, eu estou falando com 150 CIOs das 500 maiores empresas do Brasil. Então, quando que eu consigo reunir 150 CIOs em 4 dias e me comunicar com eles? Então, mais vale eu pegar aquele dinheiro todo que eu ia gastar de Google e canalizar ali, para aquele momento. Uhum. Agora eu já cresci mais, agora eu preciso fazer brand. Como que eu faço o brand? Vai também não ter dinheiro. É de graça. Postar no LinkedIn e postar no Instagram é de graça. Se você se prepara aquele conteúdo e ele viraliza, é de graça. Então, assim, tem muita alternativa, mas acho que pouca gente querendo arregaçar manga e querendo fazer coisa diferente. Poder da comunicação, né? Não querendo puxar o peixe aqui, mas nós recebemos ligações aí frequentes falando que até fechado negócios, né, Bruno? É verdade, Depois de entrevistas aqui, realmente com um impacto que a gente não tem até a dimensão disso, né? O que vocês criaram, que, por exemplo, vocês entrevistaram, eu assisti alguns episódios, os principais gestores, aí, C-levels das telecoms. Foi uma ideia de vocês dois. Assim, vamos falar, teve algum custo, tem o custo de aluguel, de tudo mais, de sustentação, mas infinitamente menor do que se vocês tivessem colocado um baita dinheiro lá no Google para gerar lead. Com certeza. Então, acho que isso todo mundo pode fazer, mas tem que arregaçar a manga e fazer. Tem que ter um pai, né? É isso aí. E você sabia, Bruno, essa informação você não sabia. Olha aí, ó. 70% da nossa audiência que vê os nossos vídeos do YouTube não são inscritos no canal? Pô, então é a deixa, né, Confer? Você tem que se inscrever no canal. Você que tá aqui tendo uma aula de B2B aqui com essa fera, anotei um monte de coisa aqui. Você vai tirar muitas ideias aí para suas operações. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque mais de 70% aqui do pessoal entra, assiste, consome o conteúdo, mas não é inscrito. Então ajuda nós aí. Ajuda a gente aí, né? Ajuda o setor de telecom. Ajuda o setor de telecom. E eu quero dissecar um pouquinho mais ainda, Renan, essa parte do B2B. E você trouxe 2 pontos que eu anotei aqui, que para mim são, acho que os principais, né? Nós temos aí muitos, vamos chamar provedores, operadoras, enfim, players do mercado, mas que cada um, tirando as operadoras, tem as suas regiões, né? São regionais, uns na sua região A, B e C. E também diversos tamanhos, alguns com 50 mil, com 10 mil clientes, com 1.000 clientes B2B, outros com 1 milhão de clientes e 50 mil B2B. Eu queria te perguntar, qual a importância da regionalidade do B2B? Se tem um impacto na tua visão de uma entrega mais próxima, porque o que a gente conversa aqui, geralmente, o pessoal que está um pouquinho mais cego do B2B fala, não, mas ele vai comprar de mim porque eu sou da cidade dele. É verdade. O dono lá, o Joãozinho lá da empresa X vai comprar da minha empresa porque eu conheço a cidade, porque eu nasci aqui, porque o meu provedor é daqui. Na tua visão e a tua experiência ampla aí, tem impacto a regionalidade do provedor, da operadora, do player? E o tamanho também, né? Se o cara é menor, ele consegue dar mais atenção, ou se ele é menor, ele tem menos recursos para dar mais atenção. Qual que é a tua visão nesse sentido desses 2 tópicos? Boa. Vamos lá. Primeiro, eu acho que tirar um estigma também do que eu preciso ter rede hoje. No final, você não precisa nem ter rede hoje mais, porque você consegue comprar rede de qualquer empresa e ter um backbone nacional. A Velho não vai deixar de vender para a Aloha, que não vai deixar de vender para a Alaris, que não vai deixar de vender para a Brisanet, para a Unifique. Então, acho que todas as operadoras, todos esses provedores de médio para grande porte deveriam se posicionar como players nacionais. Eles não são mais players regionais. A Aloha não é a SamiCity, a Mob e a Wirelink. A Velho não é só a Americanet com as operações que ela tinha de Minas. Então, acho que todas elas, que já são hoje com mais de 1 milhão de assinantes, deveriam se posicionar no B2B como um player nacional. E que ela tem rede no Brasil inteiro. Porque se eu não tiver a rede, eu vou subcontratar um last mile e vou atender o cliente final. E determinados produtos de B2B, eu não preciso nem ter rede. Eu não preciso ter rede para vender Wi-Fi no Brasil, vender Wi-Fi ou vender Fire no Brasil inteiro. Então, acho que é tirar um pouco desse estigma disso. O posicionamento regional. Eu acredito no posicionamento regional. Mas você tem que se portar primeiro como uma empresa nacional com foco regional. É aí que é a diferença. E é Hoje assim, é feito ao contrário, né? É feito ao contrário. Exato. E é isso que eu fiz na Arquilock, assim. E assim que eu
fiz na Americanet também. Eu sou uma empresa nacional com foco regional. Então, por exemplo, quando eu fui para... Porque o Brasil, apesar de... ele fala linguagens diferentes. O sotaque do Sul é diferente do sotaque do Nordeste, que é diferente do sotaque de Minas. E tem regiões que são extremamente bairristas mesmo, assim, que ela defende um pouco disso. O pessoal fala que o Rio Grande do Sul eu não vou falar qual eu acho que é mais, mas não é assim. Hoje eu tenho grandes amigos e grandes clientes no Sul. Tem empresa de outsourcing no Sul e a Arquiloc é a empresa que mais vende de outsourcing no Sul. Então, assim, por que isso? Porque eu criei um foco regional. Então, assim, primeiro que todo mundo quer comprar das maiores daquele setor. Por isso que eu falo que é muito construção de narrativa. Então, se eu vendo que eu sou uma empresa de grande porte, eu já sinto a autoridade e a confiança. E todas elas têm hoje. Se eu falar Aloha, Lares, Vero, Brasil Tecpar, desculpa se eu tiver Desktop, Brisanet, desculpa se eu esqueci alguém, mas todas essas têm uma autoridade nacional, todas são empresas de BI. Então todas elas podem se posicionar com relação a isso. Então acho que o primeiro ponto é isso. Só que agora eu quero atender o Rio Grande do Sul, ou eu vou ter uma base lá, e quando eu falo uma base, às vezes é um escritório de 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, com 4 mesas ali para eu dizer que eu tenho um escritório, que foi o que eu fiz na Arquiloc. Então, quando eu fui na Arquiloc, o primeiro passo foi atender ali com o time de vendas São Paulo, mas atendendo no Brasil inteiro. Em determinado momento, eu criei as filiais, que a gente chama, que acaba sendo uma base técnica, comercial e operacional. E um mini CD, porque o conceito meu é disponibilidade. Eu precisava levar... Se eu for esperar a logística de São Paulo entregar no Sul, eu vou ter um SLA alongado. Só que se eu tenho a máquina ali do lado, e 70% dos meus clientes estão em capitais ou regiões metropolitanas. E o cliente que está no interior, eu libero um estoque pulmão, deixo algumas máquinas de pulmão lá. Então meu conceito, e não fui eu que inventei isso, a Amazon, o Mercado Livre inventou isso muito antes da gente, que é estar próximo do cliente final. Então, assim, quando eu pensei nisso, eu falei, olha, não adianta eu ter um vendedor de São Paulo atendendo o Rio Grande do Sul. Porque ele vai conhecer as grandes de longe, vou saber que a Gerdau é boa, é grande do Sul, a Panvel, mas vai ter às vezes uma empresa local que ele nem vai entrar no radar dele, mas que é uma gigante local. A Fruc, vou dar um exemplo, a Fruc no Rio Grande do Sul, bebidas, que é, empresa de refrigerante, cerveja lá do Rio Grande do Sul, cliente nosso, mas que se às vezes eu estou em São Paulo, estou em outra região, não entra no meu radar de visão. Então, assim, a regionalização é importante, mas o posicionamento de ser uma empresa nacional é fundamental para gerar confiança. Então, quando eu falo assim, eu já tenho autoridade, eu já sou empresas de fundo de private equity, eu sou empresas de BI, eu já sou empresas que são auditadas por Big Four. Então, beleza. Então, agora como que eu me posiciono? E para aí, sim, agora eu tenho que criar aquela conexão com o meu cliente. Porque eu sou tudo isso, mas eu consigo criar conexão e vínculo com o meu cliente. Então, como que eu crio vínculo? Estando no regional e me posicionando e entendendo que exatamente o B2B não é o B2C. Não adianta eu pôr um outdoor na Carlos Gomes, no Rio Grande do Sul, que não vai me vender nada mais. Só vou gastar dinheiro neste momento lá. Mas quando for ainda maior, possa ser que faça sentido. Então, acho que é isso. E quando eu sou o atendimento de eu ser muito, que foi um pouco disso. Se o tamanho desse provedor, player, importa no sentido de clientes e equipe técnica, enfim. Eu acho que quanto maior, mais a confiança do cliente final. Porque eu falei, quando eu falo de média e grande empresa, ele vai buscar confiança e segurança. Então, se eu sou maior, eu vou sentir. Então, não existe um diferencial para aquele meu cliente, ele vai comprar porque eu sou local. Que era um pouco disso que eu estava achando. Que o pessoal tem na cabeça, né? Eu vou comprar porque é local. Não. Assim, eu concorro com a Selbet, que é aqui de Floripa, nos deals e ganho deals dele. Eu concorro com a Office Total, que é do Rio de Janeiro, e ganho e venho crescendo. Eu concorro. Então, assim, o setor de hardware as a service é muito parecido com o telecom. É muito parecido. Quando a gente olha assim, talvez é porque eu enxerguei o mundo dos outros no mesmo olho. Dois lados. É mesmo e acho que no final são negócios que têm descentralização, negócios de escala. Então assim, o cliente, lógico, quando você tinha uma visão, talvez aquela cidade muito do interior ou muito no passado, mas o padrão de compra, o jeito das pessoas comprar é diferente. Quando eu tinha 18 anos na Trust, eu ia de terno, gravata, guia e fazia cold call pra gente dar reunião e tinha que falar com uma secretária para buscar a reunião. Hoje isso funciona? Não, em algum momento foi surgindo rede social, LinkedIn, aí virou um Busman. Todo mundo lá,
Mensagem automática. Mensagem automática e já não tem mais efetividade. O CIO, o gestor de TI, só vai atender hoje quem ele tiver o vínculo. E como que eu crio o vínculo? E por isso que eu falei que tá faltando o pessoal entender que voltou a esse presencial. Verdade. Eu só vou criar vínculo se eu conhecer, se eu estiver próximo, ou se eu sentir que a pessoa é uma autoridade. Que é via posicionamento. Que é posicionamento, que eu vou falar, puta, eu quero estar com esse cara porque esse cara, ele é conhecido, ele faz algo diferente. Então, assim, a gente vive na era do posicionamento e daquele network intencional. Mas esse network só vai ser criado através... Eu tenho que ter um ponto de inflexão aqui. Então, como que eu vou criar esse network? Ou eu tenho que estar nos eventos, e aí é o que eu falei, eu estava comentando, vindo com o Bruno aqui, 2024 eu fiz 60 eventos. Então, faz a conta. 60 e poucos eventos. Se eu pegar lá 2, 3 dias cada um, eu fiquei 180 dias fora de casa, se somar os finais de semana, mais a reunião presencial, não sei o que, então assim, foi um ano extremamente, engordei, não dormia, uma série de coisas. Mas foi importante para aquela fase, onde eu testei muita coisa, qual evento funciona e qual evento não funciona. Daí que eu descobri que os grupos, os gestores de TI estão que nem os médicos, igual eu brinquei até com a maçonaria. Assim, hoje eles são reunidos, eles se integram em grupos locais de CIO. Então você tem a Sucesso no Rio Grande do Sul, você tem o GGTIC no Ceará, que é o grupo de gestores de TI do Ceará, você tem a ATEC em Manaus, que é a Associação Amazonense de Tecnologia, você tem o CIO Cerrado, no Cerrado, você tem a For Network, você tem o IT Media, você tem várias comunidades, você tem aqui o pessoal de... Você tem a Caixa aqui, a própria Caixa aqui. Então, assim, você tem os grupos de CIOs reunidos para trocas, que, assim, como que eu faço parte disso? É ali que está a minha persona. Eles são reunidos, eles são compradores, é o lead mais qualificado. Às vezes eu gasto milhões, vou gastar lá X mil reais pro Google, vou gastar uma baita grana com outras coisas, mas meu lead está aqui na minha porta. Então, assim, só que eu tenho que saber como ativar e como comunicar conforme o meu bolso de dinheiro para a época. Eu brinco que eu tenho bolso de dinheiro para qualquer tipo de marca. Quando eu entrei na Arquilock, eu não tinha o bolso. E na Americanet, bolso, nem tinha bolso. Não tinha bolso. Eu tinha que criar meu bolso de dinheiro. Aí que eu inventei tanta permuta, tanta coisa com o Lincoln lá na época, porque era dinheiro zero. Mas quando eu tinha na Arquilock, eu tinha um bolso pequeno. E o bolso foi crescendo conforme a estratégia que eu fui criando e conforme foi dando certo. Então, assim, gostaria de mais dinheiro de marketing? Gostaria, porque eu acho que, assim, o marketing, a comunicação faz com que você traga o resultado. Ele aquece o lead, ele te traz aquela audiência. Aí você tem que ter bons caras para converter, que aí também é o grande erro. Às vezes a empresa gasta dinheiro de marketing, só que você não tem quem converte. Aí você joga a mão no vendedor ruim. O próprio que a gente falou, o turnover do vendedor. Eu troco o vendedor sempre, então eu nunca vou criar referência. Então é importante contratar, é importante treinar. É importante, assim, se eu vou criar uma regionalização do meu time de venda, eu tenho que escolher muito bem a pessoa. Aí eu tenho que gastar, e se tá difícil achar gente, eu tenho que treinar muito bem também essa pessoa, porque se torna um ativo meu, e essa pessoa é a minha cara naquela região. Então é um trabalho que não parece simples, mas não é não. Meu Deus. Nem um pouco, nem um pouco. E o Renan, agora eu queria entrar um pouquinho nesse mundo de outsourcing de TI. Né? Tu comentou bastante sobre um mercado que tu falou, pode ser um mercado que talvez não tenha tanta barreira de entrada, a gente tem que achar formas de se diferenciar. E me impressionou muito quando tu falou o crescimento da Arquilock nesses últimos anos, e eu aqui olhando o mercado de fora, né? Mas quando a gente olha para o cenário macro e vê as taxas de juros, principalmente juros reais no Brasil, assim, a níveis absurdos durante um período muito grande, eu fico me perguntando, será que não parece que esse negócio de hardware as a service, né, teria sofrido um pouco? Me conta um pouquinho como é que funciona, qual que é o impacto do cenário macro e também, assim, qual que é o benefício para a empresa que está contratando, né, o outsourcing? Falando de crescimento, assim, eu participei de muito evento e de verdade, assim, crescimento orgânico, do jeito que a gente criou, assim, eu te digo que poucos ou quase nada de empresas que cresceram nesse volume de forma orgânica, assim. Então, acho que é esforço de muito trabalho e é por isso que eu defendo muito o crescimento orgânico. Acho que é algo que todo mundo olhou, acho que talvez criou a facilidade de crescer por M&A, mas acho que quando você cresce de forma orgânica, você cresce muito mais estruturado, muito mais preparado, você sabe quem é seu cliente, você sabe onde você vendeu, o que você vendeu. Então, acho que, assim,
eu tenho criado até algumas coisas como entusiasta de crescimento orgânico, que é mais lento, mas que te geram alguns benefícios que são incalculáveis, que quando a gente fala de previsibilidade, de uma carteira mais sólida. Assim, esse final do ano passado, final de 2024, né, o nosso ministro da Fazenda, nosso ministro da Economia, soltou um pacote que fez a nossa taxa de juros sair de 9% para 15%. Então, acho que um setor que é muito impactado é o nosso, porque a gente precisa de capital, é uma alocação de capital relevante. Então, fez com que naquele momento, e imagina que foi do nada, né? A gente não tinha essas mudanças, a gente tinha um cenário econômico que, se eu não me engano, estava 11% a taxa de juros, tendenciava a 9%. A expectativa era de queda. A expectativa de 9%, ele saiu de 11% e foi para 15%. Então, e quando a gente olha, não é só 4%, é 30%, 40% no custo de capital. E então isso, quando a gente olha para foi só 4%, não, é 30%, 40% do custo de capital. Quando a gente olha no nosso negócio, imagina os contratos que eu estava fechando no último quarto. Então a gente fechou muitos contratos, final de 2024 eu citei que janeiro agora foi o melhor, mas o final de 2024 foi o melhor quarter da história, talvez, da companhia. Fez com que a gente tivesse que literalmente puxar o freio de mão com tudo, porque eu tive que realmente sentar com os clientes e falar, olha, mudou o cenário econômico, era algo que ninguém imaginava. A gente conseguiu defender, buscar alternativas e tudo mais. E acho que foi muito importante isso, porque é você entender tempos e movimentos do mercado. A gente puxou, se organizou para dentro de casa, olhou muito o operacional, porque a gente vinha crescendo, imagina que 21, 22, 23, 24, crescendo a taxas aí superior a 50% ao ano. Então, assim, e acho que só possibilitou isso, dado a experiência que eu tive de Americanet, porque ter passado 10 anos lá foi uma escola do que deu certo e o que não deu certo, como fazer e o que não fazer. Então, acho que, e ter pessoas rápido também, como tinham passado muitas pessoas do Americanet, eu trouxe muitas pessoas para me ajudar na tese da Arquiloc. Hoje, sei lá, mais de 50 pessoas na Arquiloc hoje são ex-colaboradores de Americanet que passaram por lá em algum momento. Caramba. Porque uma empresa que cresce acelerado, você precisa do capital humano. E como que você testa capital humano? Porque quando você vai contratar alguém é 50%, você não sabe. A minha vantagem era, eu já tinha 50 a mais, porque eu já sabia aquela pessoa funcionou em determinada área. Então teve gente de operação, teve gente de back-office, gente de projetos, gente do comercial, marketing, todos oriundos de Americanet. Legal. Então isso também, assim, ninguém cresce sozinho. Então acho que é uma máxima, acho que também, assim, por isso que eu também falo que você não economiza dinheiro em capital humano. Então aquele talento, assim, o pagar a mais para ter aquele capital, aquele talento, vale a pena, porque você te economiza um monte de coisa. E eu sempre, assim, e é difícil contratar do mercado zero, porque você tem zero numa empresa que está crescendo, onde você precisava ter movimentos rápidos. Isso me ajudou muito nesse crescimento da Arquiloc. Então, assim, o aumento da taxa de juros fez a gente olhar para dentro, mas eu já tinha muitas coisas da escola também de reduzir, nunca crescer muito o headcount, segurar headcount, crescer, assim, porque as empresas também se vangloriam, tenho 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, não, assim. Aí essa é uma máxima também, olha, quanto que não é isso, eu quero ter menos, não é que assim, mas eu quero ter o mais enxuto possível para que a gente consiga crescer com maior eficiência. Então a gente automatizou muita coisa, então foi um momento que a gente migrou o RP no final de 23 para 24, então a gente estava com o RP novo, a gente desenvolveu um software de inventário proprietário, todo o meu CRM, meu motor de precificação é desenvolvido internamente. Então a gente criou muita coisa sistêmica, operacional. A gente rodou uma consultoria de processos, a Integration, que rodou uma série de processos na companhia e redesenhou alguns fluxos também. Fez com que a gente, exatamente, quando a empresa vai crescendo, às vezes em algum momento isso pode ficar um pouco mais escapar fluxo financeiro, dinheiro de um lado do outro, porque a empresa vai se tornando maior. Então fez com que a gente olhasse exatamente, cortasse ainda mais algumas coisas, e isso fez com que a gente começasse ali
um 25 de uma forma diferente, mas que foi para mim o melhor ano da companhia, porque a gente estruturou agora a companhia para faturar bi. Então a gente está preparado agora em processos, em governança, em sistemas, em atendimento ao cliente, prontos para faturar bi. Então acho que isso ajudou. A taxa de juros continua sendo um desafio, mas a gente reprecificou o mercado para isso. Então assim, não é assim, aumentou os juros, a oferta vem com esse aumento e não é um aumento que a Arquiloc fez para ganhar mais margem. Não, eu só estou transferindo o aumento de juros. Que isso pode ser, com a queda de taxa de juros, isso melhorar muito mais, mas é o que a gente falou, a gente vive no Brasil, no Brasil e no mundo, né? Assim, quem esperava as guerras que estão acontecendo no mundo? Quem esperava que fosse faltar memória no mundo? Tipo assim, eu falei, não. Coisa mais básica. Eu nunca mais falo, porque eu falei, 24, eu falei, nossa, vai ser nosso melhor ano, a gente não vai ter problema nenhum, não sei o que, veio a taxa de juros, foi um... Agora esse ano eu falei, não, pô, a gente vai começar a 25, não tem nenhum problema, shortage de memória. Então eu não falo mais de neurônio, porque... Mas acho que é isso. Você sempre vai ter a crise, sempre vai ter o problema, e aí como você atua com relação a isso. Boa. Muito bom. Eu queria, acho que só vale a gente talvez falar um pouquinho sobre o outsourcing, o serviço de TI realmente, né? Até para a audiência que não conhece esse termo ou que não conhece como realmente funciona. Se tu quiser explicar um pouquinho. E também como que o mercado, os clientes veem a aderência disso, né? Imagino que você vende lá pro TI das empresas, enfim. As médias e pequenas, será que ainda tem essa mente de vou terceirizar? Acho que elas nem sabem que podem. Exato, mas eu acho que eu acho que o espaço agora é realmente para isso, assim, né? E quais seriam as resistências dessas pequenas e médias, que as grandes ainda já estão mais evangelizadas, como você mesmo falou, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre esse serviço que vocês atuam aí. Assim, acho que... E aí, o mercado de hardware as a service, ele ajuda as companhias, né? Assim, não vou até tirar o crachá, mas como comprar... Mas assim, acho que uma vez que assim, a gente sabe que diferente de um bem durável, o computador vai durar 4, 5 anos daquela companhia, e a gente vai querer trocar aquele computador e nesse meio do caminho vão ter suportes e manutenções que você vai precisar. Quando você compra, você não tem nada disso. Então, assim, quando a gente olha de uma forma simplista, eu compro o computador, ele tem que chegar. Primeiro que eu tenho que ir lá, para cada computador que eu compro, eu tenho que criar um processo no meu compras vai cotar com 3 fornecedores, vai voltar, essa máquina chegando, o meu TI tem que patrimoniar, ele tem que preparar essa máquina, aí se essa máquina vai para alguma filial minha, eu tenho que fazer a logística, aí eu tenho que mandar um técnico para aprovar, e se deu problema? Então, assim, a gente é um business de economia compartilhada, se pensar. Nada mais é que eu sou a extensão do TI das empresas, que eu faço isso em larga escala. Então, acho que quando a gente fala da proposta de valor da Arquiloc, eu entrego, assim, a máquina... Primeiro que eu tenho disponibilidade de estoque. Então, hoje eu compro para estoque e isso é uma tendência que a gente mudou na Arquiloc. O mercado comprava geralmente para deal. Como ele trabalhava, o mercado as a service, ele trabalhava para grandes empresas, então ele comprava projeto a projeto. Então, ganhei um deal da Petrobras, vou comprar 1000 máquinas para a Petrobras. Como é que eu quebro a cadeia do fabricante? O fabricante, ele também me segurava o preço. Eu faço o preço para esse dia e tudo mais. Como que eu quebro essa cadeia? Compro para estoque. Ah, mas o fabricante... mas você tem que fazer registro de oportunidade. Foi sempre uma briga minha com os fabricantes. A gente veio conseguindo mudar e conseguiu mudar, principalmente na Dell e na Lenovo. Na Samsung ainda não, Cauê, mas a gente vai conseguir isso um dia. Brincadeiras à parte. Mas como que a gente... Assim, eu compro um estoque. E uma vez que eu tenho estoque, eu também adapto a oportunidade do meu cliente. Na pandemia, ninguém gostava de AMD antes. A AMD há 4, 5 anos atrás, acho, talvez porque era um deal relacionado a governo, é um processador que não era tão difundido, a Intel tinha 90% de mercado. Eu chegava para o CIO e falava, não, processador esquenta, processador não sei o quê, papapá. Mas talvez coragem do inocente, por não ter vindo desse mercado, eu comprei computador AMD a dar com pau. E no pós-pandemia ali, todo mundo precisa de máquina. Eu falei, opa, tira o selinho aqui de AMD e manda para o cliente para ele testar. E a gente conseguiu difundir a AMD. Mesma coisa aconteceu com o Samsung também. Ah, não, é só Dell, Lenovo, HP e tudo mais. Apple, mas muito específico. Não, vamos testar Samsung e como marca, já tem uma brand. Então, assim, mas aí você tem que trabalhar
nesse teste com relação a isso com o cliente. Mas quando a gente fala do as a Service, é o que eu falei. Primeiro é ter estoque. Então, você tem disponibilidade de estoque. Às vezes o cliente queria uma máquina, queria um Apple. Não tem, ele aceita um Lenovo T14 porque ele precisa daquilo imediato. Difícil, às vezes, as empresas se prepararem antes de uma contratação e tudo mais. Às vezes tem coisa que surge de última hora. Então, o as a Service ajuda nisso. As máquinas já saem preparadas e com software de inventário. Então, o software de inventário, onde eu monitoro o consumo de memória, disco, processamento da máquina, envio o relatório para o cliente, tem geolocalização, então consigo saber onde está aquela máquina. Então, depois dessa máquina preparada, que a gente já prepara com a imagem do cliente, e quando me falavam que a imagem, eu não sabia o que era imagem naquela época, mas é com os principais softwares do cliente, com os principais softwares, aplicativos, já pronta para o cliente ingressar no domínio. Então, a máquina sai pré-configurada do ArcLock e a gente faz todo o processo logístico de entrega na empresa ou entrega na casa do usuário. Olha só. E eu dou manutenção na empresa, eu dou manutenção na casa do usuário. Aí a gente faz todo o processo de remanejamento, logística reversa, manutenção ao longo do contrato. No final do contrato, aquela logística reversa, sanitização dos dados com emissão de certificado, o descarte ecológico daquela máquina. E uma vez também, assim, por que ArcLock? Eu sou o maior comprador de Lenovo, então o meu poder de compra é muito maior do que você ir lá comprar um computador direto. Então, quando você vai somar a mensalização do ArcLock versus o que você compraria direto, ou ele fica equivalente ou fica mais barato. E também você tinha benefícios fiscais. Então, você tem o IFRS 16, que você aloca a locação abaixo de uma linha de EBITDA. Você consegue se creditar de PIS, COFINS e IR. Então, 9,25% de PIS e COFINS e até 34% de IR. Então, você também tem um benefício em cima da minha fatura, se você é do lucro real. Agora, com a mudança tributária, vão ter algumas mudanças também com relação a isso. Mas você também vai continuar se creditando de PIS e COFINS. Então, acho que tem muito. Eu acho que quem não loca hoje é muito desconhecido. E até porque você fala, essa máquina vai ficar comigo 4 ou 5 anos. 3, 4, 5 anos. Para que eu vou comprar esse ativo? Uma vez que você criou o conceito de locação, é difícil, uma empresa depois que ela vai para o outsourcing, ela não volta mais para compra. Porque quando eu vou fazer compra, eu vou ter que comprar aquele capex inteiro e aquilo entrou numa esteira. Quantos funcionários entram ao longo do ano dentro da minha companhia? Como que eu seto um preço médio de companhia? E aí você fala, pô, eu tenho locação a partir de R$160 um computador por mês, R$200. Para mim, eu lido muito como um ticket médio de banda larga. Tá lá, R$200 um computador. O cara vai multiplicar lá 200 vezes, sei lá, 48, 9 pau e 600. Quanto custou para comprar um computador? Ele tá lá no Casas Bahia, vai custar 5 pau o computador. 6. Se eu pegar esse computador que eu cobro R$200, só colocar 15% de taxa de juros, isso vai ser mais caro. Sim. Sem todo o suporte, sem garantia. Então, eu tenho máquina backup, eu tenho disponibilidade. Então, assim, hoje, mais empresas não locam por falta de conhecimento, na minha visão. E acho que quando você fala da média da grande empresa, você tem os créditos tributários, você tem um benefício, o operacional muito forte, porque imagina o operacional dessas empresas. Eu tenho empresas como Ambev, PicPay, Natura, Fundação Bradesco, Banco BS2, então a gente, Vitro, Educacional, a gente atende grandes companhias. Você imagina o processo operacional dessas companhias. Como que você faz para solicitar uma máquina nova, a previsibilidade, então como que você ajuda? E eu acho que o futuro, na minha visão, o SMB, eu sou um business de acesso a crédito. Eu estou dando acesso à tecnologia para quem não pode comprar. Porque uma vez que eu mensalizo, eu estou criando uma transformação digital naquela companhia. Então, aquela companhia que, porventura, não conseguiria comprar um ativo novo de tecnologia, ela pode modernizar o parque dela através do acesso à tecnologia que a gente fala. Por isso que eu falo que é um business de ESG também. Eu sou um business de economia circular, eu loco equipamento novo e seminovo, eu faço descarte ecológico daquele equipamento, eu faço entrega através de carro com frota elétrica, e também eu dou acesso a crédito para as companhias. Então, eu promovo a transformação digital de determinados setores. Muito bom. Quem não pode locar, que às vezes não sabe. E os amigos, o que acontece isso? Muitos amigos meus que acabam descobrindo, puta, posso locar com você? Posso alugar uma máquina? No final, você tem um monte de clientes menores, mas não é que foi um mercado que a gente atuou. O mercado SMB a gente faz muito forte através das operadoras, da parceria com as telecoms, então é ali que a gente direciona os esforços da SMB, mas o pessoal me pergunta, a partir de quantos devices eu posso locar? A partir de um celular.
Eu ia perguntar isso A também. partir de um celular você pode ser cliente da Arclock. Daqui a pouco aqui no Last Mile a gente bota uns Opa. computadores Arclock. Hein, Pode ser, de repente a gente foi aqui no fundo Cupom de tela desconto, aqui. Last Mais 50. Exato. É isso aí. E eu ia te fazer essa pergunta justamente, ô Renan. Eu sei que a gente está aqui quase no tempo, mas vocês hoje têm um foco prioritário em computadores, mas vocês têm outros tipos de hardware também? Eu fiquei pensando muito no mobile. Vocês têm celular? Não, hoje a gente, assim, o line-up principal de produtos da Arclock é PC as a Service, notebooks e desktops, mobilidade. Então a gente é parceiro Motorola, Samsung e Apple também. Uhum. A parte de equipamentos de rede e impressão. Então esses são o foco principal. No passado a gente se posicionava como one-stop shop ou full outsourcing de tecnologia. Então a gente entrega hoje alguns contratos que eu entrego hospital as a service. Eu entrego TV, eu entrego coletor, eu entrego no break, eu entrego servidor, eu entrego os PCs desse hospital, mas a gente veio reduzindo o portfólio para algumas coisas que não são estratégicas. TVs ainda são também, mas tem coisas que não eram tão estratégicas que a gente começou a tirar do portfólio, até para a gente não era foco da companhia, tinha pouco catracas a service. Catraca é um produto que não é mais o core da companhia, a gente fornecia catraca como serviço. Boa. Sensacional. Bom, infelizmente, né, chegamos aí ao fim aí, um papo quando é bom corre rápido, né, Renan, mas já fica o convite aí para voltar para Floripa aí. Final de semana, talvez de sol também, fica aí. Aqui era bom, né? Vocês já mais um tempinho, já né? emenda. Mas eu já quero te agradecer realmente aí por Obrigado. toda essa aula aí de B2B, essas tuas visões. Realmente, eu acredito que para nós, com certeza, e para nossa audiência, Sem dúvida. foram muito importantes. Quero deixar esse espaço aí também aberto agora, se tu quer deixar um recado, tocar em um tema que a gente por acaso não mencionou aqui, contigo. Primeiro agradecer o convite, acho que assim, eu sou entusiasta de B2B, corre na veia, eu já fui B2C, mas corre na veia aqui o B2B, então acho que assim, eu acredito muito no B2B nas telecoms, eu acredito muito em crescimento orgânico, então acho que isso é muito válido para a audiência mesmo, a gente tem uma audiência voltada aqui ao público de telecom, então acho que isso é muito legal. Também fazer um convite para vocês, a gente também tem um podcast da Arclock, então também acho que depois vamos fazer um convite contrário para vocês. Vamos lá, e vamos deixar na descrição aqui também o link. A gente faz o Arc Talks, então também um convite para vocês, e acho que sempre que tiver disponível também, a gente tá aqui para conversar. Obrigado de novo, Vitor, Arnaud, que fez a ponte com vocês, e muito obrigado aí pela audiência. Boa. Já vou fazer a pergunta final, né, Cofé? Matadora aqui, né? Na verdade, todo episódio, para todo convidado, a gente no final pergunta 3 indicações de 3 nomes que o nosso convidado vai mencionar aqui pra gente convidar e sentar nessa cadeira e bater um papo com a gente. Então agora eu quero ouvir aí, você que atende as maiores empresas, maiores operadoras, provedores, a gente deve ter uma lista de 500 nomes aí. Eu sou um cara eu vi alguns episódios, vocês focaram muito no mercado de TI, né, e de telecom, desculpa, e o Bruno falou que vocês estavam pensando em pivotar talvez para o mercado de tecnologia, também buscar alguns nomes de tecnologia. Não só pivotar, mas expandir. Exatamente. Quando eu digo, talvez buscar um novo, talvez a gente poderia trazer alguns nomes. Eu tenho o Xaxá, que é um amigo meu, João, da Radix, que é CEO da Radix. Uhum. Essa vocês me pegaram de... Essa é assim mesmo, no pulo. No supetão. Acho que era legal também, talvez tenha uma dupla, o Rodrigo e o Vitor da Layer, que poderiam falar de cibersegurança. Legal, esse tema tá bem... São 2 amigos meus também aí que poderiam falar sobre isso. Deixa eu ver mais alguém... Esse é alguém que tu assistiria o episódio dessa pessoa, né? Eu sempre falo isso. Quem que tu pararia pra ouvir? Todos feras, assim. Eu acho que eu traria alguém da indústria de eventos de TI. Legal. Ou Kurt da H4CIO ou Cavalli da HMedia. Eu acho que vale até pra audiência
conhecer também esse ecossistema de eventos deles também. Faz total sentido, faz total. E bem como tu comentou, talvez seja até uma oportunidade para que esses grandes espécies jornais conheçam mais esse evento e estejam presentes. Perfeito. Tá anotado aqui. Faz sentido. Não tem recusa, então a gente vai carimbar o convite aí no teu nome, já manda. Muito obrigado, Renan. Prazer realmente esse papo contigo aí, né, Bruno? Com certeza, Renan. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns por toda a trajetória maravilhosa, não só no setor de telecom, de TI. Eu mesmo vou depois pedir um benchmark aqui com o Renan, porque eu já vi que eu tenho muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender. Cara? Obrigado mesmo, de coração. E obrigado também à nossa audiência por estar aqui com a gente mais um episódio do Last Mile Podcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar aí com seus amigos, seus colegas, para que vocês recebam cada vez mais conteúdos como esses da plataforma do YouTube, do próprio Spotify. E também não esqueçam de entrar na comunidade do WhatsApp do Last Mile Podcast, que a gente vai ter muita coisa bacana, não só sobre telecom, também sobre TI, e a gente vai estar interagindo com vocês por lá. Um abraço e até a próxima. Gente. Tchau, tchau.